Oi, pessoal. Sabe aquela sensação de que a espera não acaba mais? Ou quando algo parece totalmente injusto? Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão devocional que toca exatamente nisso. Ela usa a história de José, lá de Gênesis, sabe? Como um guia. O material que a gente analisou foca muito nessa figura bíblica, né? Vai lá dos capítulos 37 a 50 de Gênesis. E a história é bem conhecida. José foi traído pelos irmãos, aí vendido como escravo, depois acusado injustamente e acabou na prisão. É uma coisa atrás da outra. Uma sequência de reveses assim que faz a gente perguntar, e o texto pergunta também. Tá, mas e aí? Onde Deus estava nisso tudo? Como achar sentido, né? Exatamente. E a chave de leitura, sim, o óculos que esse devocional usa para entender tudo isso, está numa fala do próprio José, anos depois, Gênesis 50, verso 20. Ele diz: Vocês planejaram mal contra mim, Uhum. mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muitos. É essa frase que meio que amarra toda a interpretação do material. Nossa, é forte isso, né? Como uma frase lá no final pode ressignificar tudo o que aconteceu antes. Então, o desafio que essa reflexão coloca pra gente é como essa ideia de um propósito maior, mesmo no meio do caos, da dor, como isso funciona na prática. Vamos tentar seguir os passos de José, como o material apresenta, para entender a resposta que eles dão. Um ponto que o texto bate muito na tecla é a afirmação de que Deus não estava ausente. Não mesmo. Pelo contrário, a ideia é que ele estava com José em cada passo. Mesmo no silêncio, sabe? Mesmo na prisão. Haveria uma condução divina ali, apesar de tudo. Mas aí fica a pergunta, né? Como conciliar essa presença com tanto sofrimento visível? É aí que entra uma distinção que o devocional faz e que é bem central. Nem toda dor significa ausência de propósito ou punição. A perspectiva que eles trazem é que Deus às vezes permite passar por uns processos difíceis, sabe? Não para castigar, mas como um jeito de posicionar a pessoa para algo lá na frente. É uma forma de ver a diversidade como preparação, né? Não só como algo ruim que aconteceu. É uma visão teológica específica, claro, focada na soberania de Deus. Entendi. E o material dá exemplos concretos disso, né? Tipo a prisão, que parecia o fim de tudo, acabou sendo o caminho para o palácio. E aquele copeiro que esqueceu do José. Sim. Esse esquecimento, visto depois, criou um momento exato para o encontro com o faraó. É interessante pensar nisso. Muda a perspectiva, né? Muda. Essa ideia de posicionamento realmente faz a gente olhar diferente para os obstáculos. A dor do José, vista assim, acaba ajudando a salvar muita gente. Exato. E tudo isso leva à mensagem principal do devocional, que é cultivar a confiança, mesmo sem entender tudo. Olhando para o exemplo de José. O texto até fala que Deus não desperdiça sofrimento, ele usa, transforma as feridas em testemunhos, as dores em destinos. É uma aposta na fé, né? Uma confiança ativa. E o material tenta trazer isso para perto da gente, né? Levanta umas questões, tipo, alguém já se sentiu injustiçado? Já viu seus esforços serem ignorados? Ou já passou por aquela fase que parece que tudo dá errado, mesmo tentando fazer o certo? São ecos da história de José que muita gente vive hoje, segundo a reflexão. Com certeza. Traz para a realidade. Sim, não fica só lá atrás. Então, para a gente resumir a ideia principal dessa análise, a partir do que a gente leu, é um chamado para confiar, para ter paciência, principalmente quando a gente encara a injustiça ou aquele silêncio que parece que Deus sumiu. José é o modelo. E a ideia central, lá de Gênesis 50, 20, é que até o mal intencionado pode ser redirecionado para um bem maior. Dentro dessa visão de fé, claro. Isso, e para fechar, fica uma provocação, né? Inspirada até numa oração que o material sugere. Se a gente aceitar, só para pensar mesmo, essa ideia do devocional, de que a dificuldade pode ser um jeito de Deus nos posicionar, como será que a gente poderia olhar para as nossas situações de agora? Aquelas que parecem só negativas, sem sentido algum, e se perguntasse, talvez, muito talvez, elas não estariam preparando um cenário futuro que a gente nem imagina. Fica a pergunta no ar, né? Como que as feridas de hoje podem virar os testemunhos de amanhã? É algo para ser pensado.